Bom, pessoal, voltando aqui, só retomando a aula, aí a gente tinha falado sobre capacidade processual, né? As capacidade processual, capacidade de estar em juízo e capacidade de ser parte, tá? Só mais uma coisinha de capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória que eu falei para vocês. A capacidade postulatória ela vai pertencer ao advogado que vai atuar defendendo os interesses das partes, não é isso? Aí a gente falou, eu falei para vocês que essa é a regra, mas existem as exceções. Falei da questão do juizado e tinha esquecido de uma outra questão, que é a questão do habeas corpus, tá, pessoal? O habeas corpus, nas ações de habeas corpus, a capacidade postulatória ela pertence às partes. Eu não preciso de um advogado para entrar com um habeas corpus. Beleza? Tá? Gente, aí a gente vai falar um pouquinho sobre deveres das partes e dos procuradores. O que são esses deveres? Esses deveres eles vão estar presentes lá no código, no CPC de 2015, a partir do artigo a partir do artigo 77, tá? Que tem lá os deveres das partes e dos seus procuradores. Ou seja, gente, o que é um dever? É o que se deve fazer, o que as partes têm que fazer na relação processual. Elas têm que fazer tudo que leve o juiz a provar aquilo que ela está falando. Ou seja, ela tem que tomar as atitudes diante de boa-fé. Nunca esquecer, um dos deveres das partes no processo é agir com boa-fé, ou seja, trabalhar de maneira correta para levar o juiz a tomar a decisão certa. Mas o artigo 77, ele vai falar da seguinte forma, eu vou ler aqui para vocês o artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes e de seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo. Primeiro, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Primeira questão é agir de maneira verdadeira. Eu tenho que expor os fatos de maneira verdadeira, certo? Não formular pretensão ou a apresentação de defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Ou seja, se eu sei que eu não posso apresentar uma defesa, se eu sei que a minha defesa, que ela não existe fundamento jurídico para eu fazer aquele pedido em juízo. Então, se eu sei disso, é exigido de mim que eu me abstenha de apresentar essa defesa, porque eu sei que é defesa. Isso aqui está muito relacionado ao inciso 1, porque se eu estou apresentando uma defesa que ela não tem fundamento, ela é o que? Uma defesa mentirosa, uma defesa que não existe. Então, ele está relacionado também ao inciso 1. Aí o terceiro é não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Não produzir provas, então não produzir provas e não praticar atos inúteis seria em questão de as partes elas não podem ir a juízo, tá? Se eu não vou apresentar um fundamento que eu sei que não vai acrescentar minha defesa, não vai me ajudar em nada. Vai lá, eu quero estar num processo de separação litigiosa e existe um tipo de separação. Eu vou lá, contrato um detetive e descubro que a outra parte estava traindo. E essa traição ela é irrelevante para esse processo. Aí eu vou lá, vou anexar os vídeos, as fotos. É irrelevante esse fato. Eu só posso apresentar no processo aquilo que vai ser relevante à defesa dos meus interesses, do meu direito. Então é dever do advogado, não,
dos advogados, das partes e dos juízes, só deixar naquele processo aquilo que vai ser interessante, que vai ser útil para provar alguma coisa naquela relação processual. Aí tem lá o inciso 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Então, é dever também dos sujeitos do processo cumprir as ordens judiciais, tá? Se a decisão judicial determinar uma coisa, eu tenho que cumprir exatamente aquilo que a decisão determinou. Eu não estou satisfeito. Se eu não estou satisfeito, eu recorro. Eu não recorri, eu aceitei a decisão. Se eu aceitei a decisão, eu tenho que cumprir conforme o determinado. Eu não posso criar subterfúgios para embaraçar a vida da outra parte, da parte vencedora. Aí o inciso 5. Declinar no primeiro momento do que lhes couber falar nos autos. O endereço residencial profissional onde receber intimações, atualizando essas informações sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Declinar no primeiro momento que lhe couber falar nos autos o endereço residencial. Gente, aqui é dever da parte. Ela está numa relação processual, ela se mudou, ela tem que, na primeira oportunidade, ir ao processo e informar esse fato ao juízo. Por quê? Porque pode ser que tenha algum ato processual que precise de uma intimação pessoal da parte. Se ela se mudou, se ela se mudou, esse ato que teria que ser feito, uma intimação que tinha que ser feita, ele vai ser infrutífero, porque o endereço vai estar desatualizado. Então é dever, todas as vezes que eu alterar o meu endereço, eu informar nessa relação processual, tá? Então é dever das partes e dos procuradores, tá? Quem é que vai fazer isso? Eu sou réu, eu contratei o meu advogado, aí eu mudei, eu informo o advogado para ele fazer, para que ele faça a anexação dessa informação através de uma petição para o juízo, para que o juízo saiba que o endereço agora já é outro, tá? Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Não praticar inovação ilegal no estado de bem, de fato de bem ou direito litigioso. Gente, se eu estou brigando por conta de alguma coisa, bora lá, eu estou brigando pela propriedade de um imóvel, eu e meu irmão, porque é uma herança, a gente está brigando para saber de quem, a quem cabe ficar com aquele imóvel, porque a herança não se resumia a isso. Então, os dois querem ficar com o imóvel. Antes do processo terminar, antes de ter o resultado, eu mando reformar completamente o imóvel. Eu mando fazer uma série de mudanças que vão descaracterizar aquele imóvel originalmente. E o meu irmão, ele queria aquele imóvel naquela situação. Então, é dever meu, enquanto parte, eu não alterar o objeto do litígio. Ou seja, o objeto que me levou a litigar, eu não posso modificar. Porque se eu modificar, eu posso estar alterando o objeto. E essa alteração pode tornar aquele processo infrutífero. Pode ser, por exemplo, uma pintura. Eu fui contratado para fazer uma pintura, na verdade a reforma de uma pintura, e eu estou mudando alguma coisa naquela pintura, e aí eu estou sendo processado para parar com aquilo. E eu continuo fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou alterando um bem que provavelmente no final do resultado desse processo eu não vou... o processo vai ser infrutífero, eu não vou ter um resultado esperado, tá, gente? Então, esses são os deveres das partes que estão presentes lá no artigo 77, tá?
Esses são os incisos do caput. Aí a gente vai ter uma série de parágrafos. Eu não vou ler os parágrafos aqui para não ficar maçante para vocês. Mas voltando lá, aí os deveres das partes são esses, né? E a responsabilidade das partes? Os deveres são esses. Se eu não cumpro com os meus deveres, eu vou ter que responder por dano, né? Mas antes de falar de dano, é só lembrando, tem um outro ponto importante da questão dos deveres. Lá no artigo 78, vai falar que é dever das partes não se utilizar de palavras ofensivas. As partes, os advogados, os juízes e os membros do Ministério Público, tá? Todos os participantes do processo não vão poder utilizar expressões ofensivas nos escritos ou oralmente nas falas perante um processo judicial, tá? Então, essa questão aí imagina o seguinte, eu estou elaborando uma petição para cuidar de uma separação, tá? Uma separação litigiosa entre um ex-casal. E aí eu estou representando a esposa, e aí eu vou me referir ao esposo como cachorro, vagabundo, qualquer coisa ofensiva eu não posso me utilizar, eu tenho que ter decoro. Eu sou advogado, eu tenho que apresentar os fatos, mas de maneira decorosa. Então, é obrigação não só dos advogados, também das partes na hora que estiverem falando, e também é dever do Ministério Público e dos juízes agir de maneira, de agir com expressões não ofensivas a ninguém. Belezinha, pessoal? Aí a gente fala agora da responsabilidade das partes por dano processual. Mas antes, só para finalizar a questão lá dos deveres, deveres das partes, então a gente poderia enumerar 3 deveres básicos das partes no processo. Dever de boa-fé, tá? Veracidade, lealdade e probidade. Veracidade, lealdade, boa-fé e probidade. Esses seriam os deveres básicos das partes no processo. Então, de responsabilidade. Aí a gente agora fala um pouquinho sobre a responsabilidade das partes por dano processual. Ele também vai estar lá disposto no CPC a partir do artigo 79. E ele fala o seguinte: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Agir de má-fé. Todas as vezes que alguém agir de má-fé no processo, ele vai responder por essa má-fé. Exemplo aqui. Imagina que quando eu era no início da minha faculdade, eu estagiei no Tribunal de Justiça lá no Rio. O que aconteceu? Existia um processo que todas as vezes que a juíza ela fazia conclusão para sentenciar o processo, existia uma das partes, o réu, ele entrava com uma petição. Por que ele fazia isso? Porque todas as vezes que a juíza ela pegava o processo para julgar, existia uma petição pendente, ela não julgava, ela não poderia julgar, teria que se juntar aquela petição aos atos para que ele pudesse, para que ela pudesse analisar o conteúdo da petição antes de fazer o julgamento do processo. Então, todas as vezes que ele via que já estava com certo tempo em conclusão, que ele via que era sentença, o réu, ele atravessava uma petição, porque o processo ele voltava para o cartório para anexar a petição para poder voltar com a juíza. Isso foram feitos diversas vezes. Isso é o que, gente? É uma litigância de má-fé. É agir de má-fé. A litigância de má-fé não pode.
Todas as vezes que alguém age de má fé, ele vai levar uma multa, ele vai ser punido pela ação dele de má fé. Então, o que acontece? Quando eu ajo de má fé, eu vou ser multado segundo o Código de Processo Civil. Eu vou ser multado, eu vou ter reprimendas por parte do poder público. Aí o artigo 80, ele vai falar o que seria essa litigância de má-fé. Considera-se litigante de má-fé aquele que, primeiro, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Ou seja, todas as vezes que eu defender um direito meu indo contra a definição expressa da lei, eu estou agindo de má fé, eu estou litigando de má fé ou contra fato incontroverso. Eu estou lá numa execução, está lá o cheque assinado, dado o valor, aí existe o fato é incontroverso. O réu ele reconheceu que ele emitiu aquele cheque. Ele já reconheceu, ele reconheceu como verdadeiro aquele cheque, aí depois ele vai mudar, dizer que aquele cheque não é verdadeiro. Ele está fazendo o quê? Ele está litigando de má fé, porque é um fato que já não cabe mais, fato incontroverso. É aqueles fatos que já estão estabelecidos enquanto verdade, que não pode mais ser feito nada contra aquilo, nada mais pode ser dito contra aquilo. Isso é um fato incontroverso. Então, todas as vezes que alguém litigar contra fato incontroverso, ele está fazendo uma litigância de má fé. Isso não pode, ele vai ser punido. Alterar a verdade dos fatos. Quando se altera a verdade dos fatos, eu estou agindo de má fé. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Imagina a seguinte situação: tem uma parte, ela entra com o processo para conseguir algo que é ilegal, uma coisa ilegal, para uma questão ilegal. Gente, isso acontece no mundo jurídico? Acontece sim. Tem pessoas que são corajosas, elas vão ao Poder Judiciário sabendo que uma coisa não é verdade, cobram essa coisa a fim de obter um resultado indevido, tá? Tem gente que tem coragem para fazer isso, contrata um advogado para fazer esse tipo de coisa. Quando descoberto que algo dessa natureza aconteceu, é uma litigância de má fé e vai haver punição a quem faz essa litigância de má fé. Ou puser resistência injustificada ao andamento do processo. Eu já vi também situações fáticas onde uma parte ela fazia carga nos autos sempre que podia para que o processo ele não se desenvolvesse de maneira correta. Ou alguém que abandonava o processo sem falar nada para que o processo fosse demorado. Então, todas as vezes que eu resistir infundadamente ao decorrer desse processo, eu vou também estar fazendo uma litigância de má fé. Proceder de maneira temerária em qualquer incidente ou ato do processo. De modo temerário. Proceder de modo temerário, ou seja, de modo a colocar em risco a outra parte ou de colocar em risco o resultado daquele processo. Ou puser resistência injustificada ao andamento do processo, eu já falei. Provocar incidente manifestamente infundado. Também eu vou lá, eu atuo, eu faço de maneira infundada, eu ajo para que esse processo ele não transcorra. Tudo isso são litigâncias de má fé, tá, meu povo? Então, aqui todas essas litigâncias de má fé, elas vão levar a um único resultado, uma punição para aquela pessoa que está agindo contra o andamento processual. Porque, como eu falei lá no início do outro vídeo para vocês, o objetivo do processo é estabelecer a verdade. Digamos aqui, todas as vezes que alguém age de má fé, o que ele está fazendo? Ele está indo contra o objetivo principal do processo, que é estabelecer a verdade. Ok, pessoal? Então a gente fala agora então da
punição para quem litiga de má fé. Aí o artigo 81 ele vai trazer o valor da multa, porque quem litiga de má fé vai ser multado, né? Então, quanto é que se paga? Qual é o valor dessa multa? O valor ele não pode ser inferior a 1% do valor da causa e nem superior a 10%. Então, o juiz ele identificou que a parte ela agiu de má fé, ele vai aplicar uma multa para a parte que está agindo que está litigando de maneira temerária, aplicando uma multa que varia de 1 a 10% do valor da causa, tá, gente? O valor da causa. A causa é 5 milhões de reais. 1% de 5 milhões de reais, certo? Então, é mais ou menos isso que eu estava querendo falar para vocês. Essa questão dos sujeitos processuais, ele tem tá lá no livro do CPC e tem vários artigos que vão tratar das partes mais importantes disso. Eu acho que para vocês o que cabia ressaltar eram essas partes aqui, a questão da litigância de má-fé, a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo, a capacidade postulatória e a questão dos deveres das partes. Aí vocês dão uma olhada lá no CPC, dão uma lida nos artigos e curtam aí. Muito obrigado, galera. Foi bom estar aqui nessa aula. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo aí. Pode pedir meu número para o professor de vocês lá, o tutor da sala de vocês, que eles estão autorizados a repassar para mim. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato. Bom dia, boa tarde, boa noite e até outro momento. Tchau.